alegria estar aqui no Pitágoras outra vez. Se eu não me engano, a última vez que eu estive aqui foi algo como uns 4 anos atrás. E tenho muito caras lembranças de todos esses irmãos e irmãs que me encantam de várias maneiras, mas principalmente pela dedicação nessa busca da verdade, pela paciência, pelo carinho que estendem a todos aqueles que são convidados a vir aqui. Então eu me sinto verdadeiramente em casa e gostaria de receber a bênção do patrono desse espaço, Pitágoras. Nós vamos falar hoje sobre as convergências e as diferenças entre budismo e cristianismo. Essas duas tradições não começaram como religiões, como um sistema completo visando chamar prosélitos. Não. Os dois grandes instrutores, Gautama, Siddhartha Gautama, mais tarde conhecido como o Buda, o Desperto, e Jesus, que mais tarde veio a ser conhecido como Jesus, o Cristo. Nós vemos então que a primeira semelhança entre os dois é que eles passaram a ser conhecidos mais pelos seus títulos do que por seus nomes. Então, Siddhartha é conhecido mundialmente como o Buda, o seu título do O Desperto. E Jesus, mais conhecido com o título de Cristo, o Ungido. Muitos se esquecem que o significado etimológico de o Christos é aquele que foi ungido. Mas como é que a gente pode comparar budismo com cristianismo? Cristianismo, nós mencionamos numa outra palestra, que o cristianismo tradicional é um cristianismo em que se aceita toda uma série de doutrinas como sendo uma revelação divina, consequentemente, para aqueles que fazem parte da tradição cristã, tradicional, ortodoxa, das igrejas. Esse cristianismo não pode ser comparado com absolutamente nada no mundo, porque é uma revelação divina. Consequentemente, para esses cristãos tradicionais, é a única religião verdadeira. Porém, nós não estamos tentando comparar algo que não pode ser comparado, nós queremos trazer à baila os ensinamentos que originaram essa tradição conhecida hoje em dia como cristianismo. Os ensinamentos originais de Jesus, aqueles que deram origem no primeiro século a uma grande gama de grupos conhecidos como os sofitas, os gnósticos, os damascenos, e principalmente como os seguidores do caminho. Esses grupos, apesar de diferentes nomes, eram grupos que seguiam os ensinamentos de Jesus. O termo cristãos só veio a aparecer e ser adotado por essa agremiação de diferentes comunidades com diferentes nomes, só veio a ser aceita a partir do 2º século de nossa era. O budismo
possivelmente a mesma coisa. E o interessante é que uma das primeiras convergências dessas duas tradições é que tanto Jesus como Siddhartha não deixaram nada escrito deles. Eles passaram seus ensinamentos e naqueles bons tempos de 26 séculos atrás, como não havia televisão, internet, jornais, revistas, as pessoas não eram atulhadas com informações, bombardeadas todos os dias, a toda hora. Consequentemente, eles estavam abertos a ensinamentos e a grande maioria da população, normalmente algo como 90 a 95% da população, era iliterata, não conheciam a escrita nem a leitura. Eles comunicavam-se sempre de forma audível e as instruções eram sempre de mestre a discípulo, e os discípulos eram conhecidos desde muito tempo atrás, inclusive do grande instrutor Pitágoras. Os seus discípulos eram conhecidos como ouvintes. Então, esses ouvintes tinham uma capacidade de ouvir e captar e guardar de memória. Isso é a primeira semelhança dessas duas tradições. As tradições orais mantiveram os ensinamentos desses instrutores por muito tempo. Os ensinamentos de Jesus e de Siddhartha só foram coligidos décadas, no caso do cristianismo, e alguns séculos no caso do budismo. Eu recomendo para vocês que querem estudar um pouco mais a respeito da tradição cristã, um livro, uma coletânea de artigos de Geoffrey Hodgson, que foi publicado recentemente pela Editora Teosófica das Filipinas. São 2 volumes com a coletânea dos artigos dele, que leva o título Sharing the Light, compartilhando a luz. E num desses volumes, agora não me lembro qual, Geoffrey Hodgson recebe uma instrução de seu mestre e é levado a uma expansão de consciência em que ele volta no tempo e tem uma visão de um grupo de pessoas que estão sendo orientadas por um senior, por um instrutor, e eles estão, ele diz, possivelmente no Egito, numa comunidade ao longo do litoral, querendo sugerir que teria sido Alexandria. Tem essas pessoas, a maior parte dos quais de origem judaica, que estão escrevendo a respeito dos ensinamentos de Jesus. E aí originaram-se aqueles textos, dentre os quais os 4 evangelhos e outros também. Então, não diz exatamente quando que teria sido aquele período, mas várias décadas depois da passagem de Jesus para outros planos. No caso do budismo, isso foi muito além, foram mais de 2 séculos. Tanto é assim que mais tarde, quando certos textos que tinham sido mantidos, certos ensinamentos que eram de origem reservada,
que eram os mantras, os ensinamentos ocultos do Senhor Buda. Quando lhes apareceram os mantras, na tradição budista, são os tantras. Tá? Então, quando os primeiros textos a respeito dos tantras começaram a aparecer, muitas das comunidades budistas duvidaram que o Senhor Buda tivesse dado aqueles ensinamentos, porque eram inteiramente diferentes daquilo que eles estavam mantendo na tradição oral aberta. Isso significa, então, que temos outra convergência. Jesus e Siddhartha Gautama tinham diferentes níveis de ensinamentos. Um ensinamento aberto ao público, visando trazer aportes para que a vida diária fosse menos sofrida, uma ênfase ética elevada e várias sugestões visando melhorar a vida dos indivíduos. E depois tinham ensinamentos mais avançados, falando de vida espiritual, mas ainda isso para um nível intermediário. E tinham, finalmente, um nível mais avançado, que era os ensinamentos para aqueles que já estavam no caminho, estavam sendo preparados para iniciações. No caso de Jesus, então, ensinamentos que englobavam, entre outras coisas, os sacramentos e, no caso do Senhor Buda, agora, os ensinamentos dos tantras. Então, vocês iriam dizer, bom, mas os sacramentos não têm nada a ver com ensinamentos reservados. Não. Os ensinamentos verdadeiros a respeito dos sacramentos eram reservados, eram ensinamentos iniciáticos, os quais, mais tarde, a Igreja tomou-os e apresentou-os de uma forma exotérica, aberta ao público, com significados bastante diferentes daqueles que foram apresentados por Jesus. Jesus apresentou 5 sacramentos, a Igreja tem 7. E os sacramentos apresentados por Jesus, batismo, crisma, Eucaristia, redenção e câmara nupcial, mais tarde foram apresentados com conotações inteiramente diferentes. O sacramento mais avançado de Jesus, a câmara nupcial, foi transformado no sacramento do matrimônio. Uma ideia muito leve do que se está falando. A câmara nupcial tinha a ver com poderíamos chamá-lo do casamento da alma com o espírito, enquanto que o matrimônio, o sacramento da Igreja, tem a ver com a união de 2 corpos, um corpo masculino, um corpo feminino, marido e mulher, para uma vida neste mundo. O verdadeiro sacramento esotérico de Jesus visava a união última, alma com o espírito, que levaria o iniciado, então, àquele estado de consciência máximo de união com o todo, aquilo que é o anseio de todo buscador espiritual. E esses sacramentos eram apresentados para os postulantes à medida em que eles estavam prontos.
foram poucos os próprios discípulos de Jesus que receberam esse quinto sacramento, que é o sacramento, o equivalente à iniciação máxima. Só poucos receberam, obviamente. O quarto sacramento, o sacramento da redenção, mais tarde foi transformado no sacramento da confissão. Redenção não tinha a ver com um perdão de pecados, mas com a redenção do indivíduo da roda dos renascimentos. Era o equivalente a um quarto nível de expansão de consciência que levaria a um estado que poderíamos chamar comparável ao do Arhat, em que ele, se assim optasse, poderia sair da roda dos renascimentos. E não tinha nada a ver com confessar os pecados e ser perdoados por eles, ser perdoado desses pecados. O Senhor Buda também tinha diferentes níveis de ensinamentos. Tanto assim que os seus ensinamentos mais avançados, os Tantras, a maior parte dos seus seguidores, algo como 4 a 5 séculos depois da passagem do Senhor Buda, quando eles foram conhecidos por um número maior de seguidores do aí já chamado budismo, apesar de ter várias escolas, começaram então a ser conhecidos. No budismo nós temos duas grandes classificações: o budismo Hinayana, do pequeno veículo, o budismo Mahayana, do grande veículo. Que pequeno, grande veículo são esses? São ensinamentos em que aqueles que os buscam e seguem-nos estão buscando, no caso Hinayana, o pequeno veículo, estão buscando a sua libertação do sofrimento. Enquanto que as escolas Mahayana, o grande veículo, são inspirados, se conscientizam que a família humana é uma, que a família humana, da mesma forma como nós sofremos e ansiamos por nos libertar do sofrimento, os outros seres humanos, os outros seres, inclusive os não humanos, também anseiam libertar-se do sofrimento. Então, esses praticantes mais avançados das escolas Mahayanas comprometem-se de livre e espontânea vontade aí de uma forma inteiramente diferente, a buscarem a iluminação o mais rapidamente possível para capacitá-los a ajudar a todos os seres a libertarem-se do sofrimento. Então, a motivação passa a ser a compaixão. E isso é algo extremamente laudatório. E para isso, então, aqueles que, tendo dominado os sutras, que são aqueles ensinamentos abertos, mas bem avançados, os geshes que tornam-se instrutores dos sutras, estudam muitos e muitos anos e, seguindo a velha tradição budista, conhecem dezenas de textos de cor. Podem repeti-los, mas não é como certos irmãos dentro da tradição cristã que podem repetir a Bíblia de cor, sem saber o significado mais profundo desses textos,
os nossos irmãos budistas que avançam na mestria dos sutras podem também ensinar o seu significado mais profundo. Mas quando eles alcançam aquele nível de domínio, não é domínio intelectual, o domínio da prática dos sutras, da vivência daqueles ensinamentos, alguns deles são convidados para um treinamento posterior, o treinamento dos tantras. E esse convite é um convite que normalmente é feito por aqueles monges budistas mais avançados que provavelmente desenvolveram um grau de domínio de siddhis, de poderes, entre os quais a vidência de aura, que pode identificar se tais indivíduos estão prontos para aquele ensinamento mais avançado, e então eles são convidados para o aprendizado dos tantras. O tantra budista não tem nada a ver com o tantra hinduísta, que tem certas conotações que não são essas conotações de magia sexual, vamos dizer assim, como existe no budismo. No budismo, o tantra tem a ver com algo inteiramente diferente. As meditações tântricas só podem ser feitas por praticantes muito avançados, porque, na essência, significaria o praticante escolher uma determinada divindade, e divindade budista não significa diferentes deuses, não. A divindade significa um aspecto daquele ser que alcançou a perfeição, que é o Senhor Buda. Então, Avalokiteshvara, a divindade da compaixão, Manjushri, a divindade da sabedoria, e assim vai. Então, escolher aquela divindade que está em sintonia com o seu temperamento, a sua maneira de ser, e aí, como que visualizar aquela divindade à sua frente. E aí fixa-se por mais de 1 hora, 2 ou mais horas, na figura daquela divindade, e aquilo então fica firme diante dos olhos da mente do meditador, e ele então começa, com o seu poder mental, diminuir a imagem daquela divindade, até que aquela imagem da divindade seja reduzida a um tamaninho bem pequenininho, mas com todos os detalhes, e aí traz aquela divindade para si, até que ela é postada acima de sua cabeça, gira, e aí ele, com o seu poder mental, traz aquela divindade para dentro de si, através do chakra coronário, até chegar ao seu coração, e ele, em consciência, funde-se com aquela divindade, sentindo profundamente que é aquela divindade. E aí, para ver o grau de avanço de evolução que esses seres têm que ter para conduzir essa... Então eu me sinto verdadeiramente em casa e gostaria de receber a bênção do patrono desse espaço, Pitágoras. Nós vamos falar hoje sobre as convergências e as diferenças entre budismo e cristianismo. Essas duas tradições
não começaram como religiões, como um sistema completo, visando, é conhecido mundialmente como o Buda, o seu título do O Desperto, e Jesus, mais conhecido com o título de Cristo, o Ungido. Muitos se esquecem que o significado etimológico de o Christos é aquele que foi ungido. Mas como é que a gente pode comparar budismo com cristianismo? Cristianismo, nós mencionamos numa outra palestra, que uma alegria estar aqui no Pitágoras outra vez. Se eu não me engano, a última vez que eu estive aqui foram algo como uns 4 anos atrás, e tenho muito caras lembranças de todos esses irmãos e irmãs que me encantam de várias maneiras, mas principalmente pela dedicação nessa busca da verdade, pela paciência, pelo carinho que estendem a todos aqueles que são convidados a vir aqui. O cristianismo tradicional é um cristianismo em que se aceita toda uma série de doutrinas como sendo uma revelação divina, consequentemente, para aqueles que fazem parte da tradição cristã, tradicional, ortodoxa, das igrejas. Esse cristianismo não pode ser comparado com absolutamente nada no mundo, porque é uma revelação divina. Consequentemente, para esses cristãos tradicionais, é a única religião verdadeira. Porém, nós não chamar prosélitos, não. Os dois grandes instrutores, Gautama, Siddhartha Gautama, mais tarde conhecido como o Buda, o Desperto, e Jesus, que mais tarde veio a ser conhecido como Jesus, o Cristo. Nós vemos então que a primeira semelhança entre os dois é que eles passaram a ser conhecidos mais pelos seus títulos do que por seus nomes. Então, Siddhartha